noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um podcast, 6 da tarde, aqui na Circulando Jovem Play, a Rádio Rock de Cambará. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa de hoje promete, hein? Caramba, programa de hoje promete. Eu tenho uma convidada aqui hoje para vocês, gente. Eu nem sei por onde eu começo para apresentá-la. Na verdade, ela vai se apresentar. Senhoras e senhores, é com muita honra que recebo aqui neste programa Indaqueia Marisol Lima. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Como é que você está? Eu estou ótimo, melhor agora. Como você é linda, mulher. Tudo bem? Muito obrigada. Já te disseram isso, né? Já. Foi o que eu pensei. Indaqueia Marisol Lima. Que nome bonitinho, hein? Qual é a origem desse teu nome? Esse meu nome é um nome de origem egípcia. Olha. Minha mãe foi uma grande admiradora da cultura e resolveu me presentear com esse nome pela história, né? E tudo começou quando eu era pequena na escola, os meninos tiravam sarro de mim, né? Indaqueia rimava com traqueia. E eles ficavam, né, me chamando, quanto mais eles chamavam, mais bravo eu ficava. Aí um dia eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe: mãe, não tem um apelido, ou Indaqueia? E ela me explicou que Indaqueia é um nome de origem egípcia e significa princesa do deserto. Uau! Tem tudo a ver com você, sabia? Você tem cara de princesa. E quando falam assim, eu tento segurar, mas eu não consigo. Aí eu preciso fazer a saudação dos tuaregs, que é o povo do deserto, para desejar bons sentimentos, boas palavras e bons pensamentos para todos nós, ouvintes. Mas notaram o nível hoje do programa, não? Aguarde, muita coisa vem por aí. Indaqueia, é o seguinte, Indaqueia, você é da onde, hein? Sou de Curitiba. Capital, curitibana? Capital, nasci em Curitiba. Sou neta, meu avô era negro, casado com uma italiana. E aí meu pai casou com minha mãe, que era descendente de polonês. E minha avó tinha vitiligo. E a minha irmã era uma pessoa com deficiência, ela tem epilepsia. Então o meu lar sempre foi um lar muito inclusivo. Veja. Então hoje a gente fala muito nessa questão da inclusão, né? E eu sempre trabalhei, né, com essa questão de como tratar, né, essas diferenças. E também por meu nome ser diferente, né? Então eu começava a falar Indaqueia, falava baixo, Indaqueia, né? E eu digo, não, eu tenho um nome e tenho um significado. E não dá para ter apelido. O pessoal queria apelidar o Indaqueia. Aí eu usei sempre um pouquinho, herdei do meu pai essa questão da brincadeira, né? Eu dizia, olha, eu não sei qual a parte do nome é princesa, qual a parte é o deserto. Vai que você me chama só de deserto, não vai rolar. E aí, porque parece meio assim, né? Quando fala, não tem apelido, as pessoas, que metida, né? Então, era uma forma, né, que eu usei, né? E passou a tua vida toda em Curitiba? Sim, passei minha vida em Curitiba. A minha avó veio do sítio, então sempre a gente teve um pé na roça, né, de plantar, de ver coisas. Eu adoro animais, sou apaixonado por animais, uma paixão que eu tenho. Né? E me tornei vegetariana por causa disso também. Né? Eu sou vegetariana. Faz 30 anos que eu sou vegetariana. E como é que é ser vegetariana? Eu pergunto isso pra você porque eu fico me perguntando, dá pra viver sem um filé mignon, né? Hoje é mais fácil, hoje tem filé mignon de jaca, não é? E é bom? Então, a questão de saborizar faz a diferença. Mas, quando eu me tornei vegetariana, era muito interessante, porque eu pedi alguma coisa, o pessoal, não tem carne aqui, tem presunto, né? Não se tocavam que presunto era carne. Ou tem vina, né? De Curitiba, vina salsicha, né? Salsicha tem carne. Mas, assim, para mim, foram 2 pontos, né? Eu vou te colocar, não só essa questão da paixão por animais, mas principalmente também tem um lance, um lado espiritual também nisso, né? Porque os animais, né, frango ou os mamíferos, eles têm
um nível já de espiritualidade, né? Eles chamam de alma-grupo, né? É um pouco mais evoluído. Então, a energia da carne, a energia é muito densa pelo fato de como eles são mortos e como são utilizados, assim. Então, esse é uma coisa que eu não abro muito, né? É um lado meu, né? Um lado mais, assim, espiritualizado, mas foi a partir disso que eu deixei também de comer carne. Foi todo um preparo, né? Eu deixei do dia para a noite, mas foi um preparo assim. O porquê está muito bem claro e as substituições. E você é uma ativista? Aquela Não, você pode comer um vegetariana, bife ativista. sangrando na minha frente, que não tem problema nenhum. Eu não sou aquela vegetariana, o veg chato, né, que fica ali. Eu também vejo essa questão da participação, né, dentro da cadeia econômica. Mas eu acredito que a gente saber um pouquinho da onde vem, né, os alimentos, a gente pode ter uma alimentação mais saudável e ter muito mais energia para poder fazer acontecer aquilo que é o nosso propósito de vida, né, de cada um, meu, seu e de todos. Muito bem. Tem um currículo teu aqui que é uma coisa maravilhosa. Né? Gastaria pelo menos aqui, levaria, né? Pelo menos aqui uns 30 minutos do nosso programa só pra gente destacar tudo que você já fez na vida. Fala pra gente, como é que você começou a tua trajetória profissional? Bom, eu sou formada em administração e, na realidade... Né, Aonde você se formou? Na FAI. FAI, Curitiba. Quando pequena, eu queria ser médica, né? Era meu sonho ser médica e tal. Por quê? Porque eu acho que aquela questão de curar as pessoas, né? Do que encanta na medicina, o poder de cura. E até tentei fazer vestibular para medicina, estudei muito, né? Tanto que... E não passei. E foi uma surpresa. E aí, na época, meu pai é psicólogo e parapsicólogo, junto com um grupo de amigos, eles estavam fazendo uma clínica multisseriada, né? Iam fazer um hospital também. E aí, uma das deficiências na época do pessoal que trabalha na área de saúde era essa questão da administração. E aí, um amigo falou: por que você não faz administração? E aí, depois você tenta, né? Porque... logo depois, quando você não passa no vestibular, na época era uma coisa muito, né? Essa questão de cobrar demais. E aí eu fiz administração, me apaixonei. E para mim eu resolvi dessa forma. Eu digo, olha, eu não vou curar pessoas de doenças físicas do corpo, né? Mas eu vejo que a minha missão é contribuir para que as pessoas busquem a sua cura interior a partir, né, das opções que elas fazem, a partir do emocional, a partir do que eu possa contribuir como desenvolvimento humano. E com isso, você navegou por diversos caminhos aí. Fala pra gente um pouquinho por onde você andou e outras especializações também que você fez aí, pra gente chegar num tema bem jóia aqui. Tá bom. Bom, aí eu fiz especialização em marketing, planejamento empresarial, desenvolvimento gerencial, muitas formações nessa área de desenvolvimento humano para entender as pessoas, então formação de grupos, tem um jogo que eu aplico, que foi desenvolvido numa comunidade, o jogo da transformação, que ele atua a transformação através do nível físico, emocional, mental e espiritual. Fiz uma formação internacional em liderança, trabalhei com programas, uma missão técnica Líder Mulher, para entender a posição da mulher em liderança nos grupos onde ela atua. E atualmente tenho trabalhado muito também com o tema de cidades inteligentes e essa questão da Agenda 2030. Né? Então, polêmica essa agenda, hein? Polêmica necessária, né? Estudar, saber, trabalhar. E iniciei minha carreira no Sebrae como consultora. Você atua no Sebrae, hein? Eu atuo. Né? Eu já fui funcionária na época do SEAG, né? Sebrae. Hoje eu sou consultora credenciada e a minha praia é comportamento humano, liderança, empreendedorismo. E também atuei, né? Tive 3 empresas. Tive um aviário, né? Tive uma confecção. E também atuei numa empresa de produtos naturais. Né? Fui presidente de uma cooperativa que trabalhava com produtos naturais, com chá, mel, fitoterápicos. Fiz uma formação em naturopatia.
Pô, o que é isso? Naturopatia são terapias naturais. Presumo que seja, mas explica pra gente. E aí eu me apaixonei por aromaterapia, né? Naturopatia trabalha com as terapias integrativas, que hoje são chamadas assim, né? Onde você usa o poder das plantas, onde você usa a questão da massoterapia, iridologia, né? Acupuntura. E eu me apaixonei pelos aromas. Né? Porque os aromas, assim, eles te levam, né, a sensações, a emoções e a curas, porque a partir do momento que ele trabalha no sistema límbico, né, do teu cérebro. Quando eu ouço falar sobre isso, eu ouço falar, me enche de curiosidade, não é verdade, né? Sou um cara muito curioso, não sei se você sabe disso. Que bom! E só que eu também ouço que muita gente fala assim, isso é frescura, velho. Qual é que é a sua reação quando as pessoas falam, esse negócio de natureza, de não sei o quê? Qual que é a tua reação? O que você pode falar para as pessoas? Eu falo uma frase que eu ouvi... Os céticos. Eu falo uma frase que eu ouço muito, né? E quem fala isso é meu pai, né? Diz que Deus não escreveu nenhum livro, mas Ele deixou o livro da natureza pra gente. E se a gente olhar a natureza, a gente tem todas as lições pra gente saber viver bem. Uau, profundo. E o que eu vejo assim, todo o princípio ativo de um medicamento químico, ele foi extraído a partir de uma planta. Não é? E Hipócrates já falava, né, que o seu alimento seja, né, o seu remédio. Então, se a gente conseguir, né, trabalhar com essa questão da natureza, usá-la a nosso favor, a gente não tem doenças. E principalmente se a gente se integrar mais com a natureza, né? A pausa, relaxar, né? Saber o que se preocupar e como agir, aí as coisas fluem. Tá lá, tá tudo lá na natureza. Tá tudo lá, né? Cabe a gente achar as caixinhas certas e... E você tem achado as caixinhas certas? Na final de contas não existe caixinha certa, né? O que a gente faz? Eu tenho buscado, eu vejo assim, eu tenho procurado e quando a gente não acha a caixinha certa, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas tem muita gente que fica puta da vida por não achar e acaba entrando numa pira, né? Você tem trabalhado com gente assim, né? Tenho trabalhado muito, né? O nível de estresse está muito alto. Bom, nós somos sobreviventes, né, de uma pandemia. E essa pandemia trouxe, né, tudo que já foi falado, mas um nível de estresse muito grande. E hoje o que está acontecendo? Com o mundo digital e a facilidade da gente conversar, ter reuniões, né, no online, a gente está tendo uma sobrecarga muito grande. Não só do digital, mas principalmente também, né, do presencial, de, né, fazer acontecer. E eu vejo que as pessoas ainda buscam essa questão do sucesso, né, de ser o vencedor, né? E a questão de ser um vencedor leva para uma cobrança muito grande. E às vezes até para um ponto muito materialista, né? Eu faço para ter, né? E quando que eu vou ser? E esse afastamento que a gente tem da gente mesmo, ele acaba gerando um estresse. Então as pessoas têm... Eu sou mentora também. Fiz uma formação em coaching, numa época em que o pessoal não falava em coaching, né? Então, e mentoria estratégica. Então, quando as pessoas vão me procurar, dizer, ainda que, olha, o nível de pressão está grande, eu não estou conseguindo ser produtivo, tá? E aí a gente vê o que está por trás. Está por trás o emocional, que esse emocional tem frangalhos. Então, como trabalhar? Então, tem uma formação, né, no método ADAS, que é um método que vem de Israel, e que trabalha a independência emocional. O que é independência emocional? Eu saber o que eu quero e eu buscar qual é esse indicador do que eu quero e não, de repente, fazer escolhas que, no momento, elas podem me deixar feliz, mas que não são as escolhas verdadeiras. Tem alguma coisa relacionada, por exemplo, no caso específico das mulheres, o empoderamento feminino? Tem alguma coisa relacionada a isso ou não? Pode ser. Eu tenho feito projetos, né, nessa linha. E o empoderamento feminino é colocar a mulher na posição ao lado e junto com o homem. Então, Nunca em confronto. Eu tenho visto muito confronto, se bem que o papo não é esse, mas como a gente está falando de emocional, carga emocional, as pessoas
pessoas estão muito chatas ultimamente. Eu tô falando por mim, não tô falando por você. Muito chatas, as pessoas estão... Qualquer coisa é motivo para brigar na internet, esse negócio todo. E, de certa maneira, tem muitas pessoas que o emocional tá à flor da pele na vida real. Aquela busca pela, sei lá, não sei se é a beleza ou a vida perfeita, o empoderamento, não sei, é uma mistura de tudo isso. E isso está levando muitas pessoas a ficarem inquietas. As pessoas estão ficando meio tristes. Você percebe isso também ou é só coisa da minha cabeça? Acho que é coisa da tua cabeça. Acho Que que bom. você anda lendo muito gibi. Que bom. Que bom. Não, realmente isso acontece e acontece de uma forma muito forte. Por quê? Porque existe a polarização. Então, e a gente está muito fechado. A questão da internet ela é bacana, ela traz também muita coisa boa, informação, conhecimento, mas tem um ponto que acaba nos deixando cada vez mais na bolha. Que é o algoritmo, né? A partir do momento que eu olho para o celular numa tela, num anúncio, alguma coisa, ele reconhece que eu perdi ali 3, 4 segundos, eu já vou receber mais daquilo. E eu acabo recebendo mais informação daquele meu ponto de vista ou daquilo que eu gosto. Isso acaba me encapsulando. E aí, quando eu vejo diferente, e aí essa questão de como a gente se relacionar, e aí vem o emocional. Quando eu vejo essa questão do diferente, é claro, eu quero o igual. Eu quero aquilo que me deixa na minha possível zona de segurança, né? Que é eu no meu mundo. E aí, quando a gente radicaliza, tudo que é radical acaba levando, né, a estresse, a polarização, acaba muitas vezes fazendo com que eu perca a minha capacidade de ouvir o outro, né? Eu quero ouvir aquilo que me favorece, não coisas que são diferentes. É isso que você faz nas suas palestras no Sebrae, que você trabalha com as mulheres, isso? Sim, tenho trabalhado no Sebrae e no geral também essa questão de vamos parar um pouquinho e vamos ver o que é esse mundo, né? Quando a gente fala de vida e de ser feliz, né? Não é aquela fotografia onde tudo está certo, tudo está no seu lugar. Eu vejo que viver, e assim, interessante, né? Porque você colocou hoje na abertura do programa o jazz, né? E o jazz nada mais é do que a gente aprender a tocar jazz tocando jazz, e assim é a vida. A gente aprende a viver vivendo. Então, o que eu tenho trabalhado é essa questão assim, qual que é a questão do empoderamento feminino? Da mulher, né, saber que a posição dela é importante, né? Nós temos algumas características diferentes, né? A questão da visão, a questão da gente, a escuta ativa, a empatia. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Passa o homem, vê uma pessoa às vezes um pouquinho mais triste, passa e vai, às vezes não tem essa... Alguns têm, né, essa empatia, outros não percebem. A mulher ela já percebe, ela já vai, o que está acontecendo, ela já consegue criar, né, buscar trazer harmonia. E isso dá muito mais produtividade, porque para você trabalhar sob pressão, você dá um resultado. Agora, quando você trabalha num ambiente que é mais harmônico, num ambiente onde você consegue cooperar e fazer acontecer, co-criar, o resultado é muito maior. Muito bem. E olha só, voltando aqui para a Agenda 2030, onde você estava falando das ODS, né? E que também está, inclusive, dentro deste programa, desta agenda, está justamente alguns pontos que envolvem aí o empoderamento feminino, que envolve a questão da natureza, que envolve a preservação do meio ambiente. Tem uma série de assuntos, inclusive essa questão da igualdade de gêneros, e essa busca toda. O que você pode antecipar para a gente desta agenda? Porque tem muita gente que critica, tem muita gente que defende, e no meio disso tem aquelas pessoas que querem saber o que está acontecendo, né? O que você pode antecipar para a gente sobre esse tema? Ok, acabei de vir do 7º Pacto pelo Brasil, que aconteceu em Curitiba, onde a gente discutiu realmente cada ODS e o desdobramento dele no dia a dia. Então, eu vejo assim, tem aquela visão que é a visão romântica, tá? Por exemplo, o ODS número 1, que é erradicar a fome no mundo, né?
Se a gente conseguisse distribuir a renda de uma forma equitativa, a gente conseguiria, né, que cada um tivesse aquilo que comer. Aquilo que eu digo, né? Tem gente que sobrevive com $2, $1 e pouco, R$10. Né? Você consegue comer, você consegue ter lazer, você consegue ter saúde com R$10? Não. Não. Claro que não. Então, tem alguma coisa errada. Acho que nem mágico, né? Não, nem mágico, nem David Copperfield conseguiria. Então, eu vejo que tem alguns pontos que eles são pontos essenciais para a vida, para a justiça. Né? A questão de integridade, de educação, de empresas, né? De parcerias estratégicas, elas são importantes para a gente fazer acontecer. Se a gente entrar no tema de cidades inteligentes também, que é um tema que atuo, né? Como que a gente pode ter a melhor cidade do mundo? Né? Como a gente pode ser feliz na cidade que a gente mora? É a gente realmente buscando ações que mobilizem, né? E mobilize o quê? O setor público, o setor privado, as universidades e as pessoas, que são, né, as organizações do terceiro setor. Então, dentro da Agenda 2030, eu vejo que tem algumas pautas que são bacanas, que são essa pauta, assim, da gente olhar para o lado e sair da bolha e perceber, porque às vezes a gente só está no mesmo caminho no dia a dia, né? Olhar para o lado, quem está ao nosso lado, né? Quem são as pessoas que convivem com a gente? Essa questão da igualdade de gênero, né? Você vê o quanto tem subido o nível de feminicídio, né? Essa questão da gente respeitar essas diferenças e da gente poder construir algo juntos. A educação com qualidade. Não só ficar na mão de poucos, mas a gente poder realmente dar uma educação, porque as pessoas com educação, elas são capazes de decidir, elas têm um pensamento crítico para poder saber decidir o que é bom, o que não é bom para a vida delas. Então, a saúde, bem-estar, saúde e acesso a todos. Então, ela tem pontos que são importantes, se a gente pensar, para a gente buscar ter uma vida mais equilibrada no planeta. Porque senão a gente entra numa onda de consumismo e aí a gente consome e não tem, eu vou colocar fora. O planeta é um só, né? Eu posso colocar o lixo fora da minha casa, mas ele vai ter que passar por um processo, né? Então, eu vejo que tem coisas que, assim, a gente também tem que tomar cuidado para não ser colonizado. E quando eu falo colonizado, entrar na massa, né? Às vezes, comprar as informações sem ter essa questão da crítica. Já que você estuda o tema, enfim, fale para nossa audiência os pontos positivos e negativos. Essa Agenda 2030, ela lhe agrada do ponto de vista geral? Olha, tem mais ponto positivo do que negativo ou só tem ponto positivo? Não, né? Nada é o efeito sombra, né? Tudo tem luz, tem sombra, né? Nós temos o ponto positivo e tem os pontos que não são tão positivos assim, como o equilíbrio. Mas eu percebo que o esforço na gente fazer a diferença, a gente poder mudar e dar qualidade de vida, né? Não é questão de dar qualidade de vida, mas dar oportunidades para que a gente possa, né, ter um trabalho e renda dignos, né? A gente conseguir ter uma remuneração adequada, buscar essa questão da qualidade de saúde e bem-estar e ter organizações mais justas, sem corrupção, mais transparentes, né? Uma zona livre de corrupção que a gente possa ter e a gente buscar todo mundo ter acesso, ela faz com que a gente possa participar de forma mais ativa, né? O que a gente tem que cuidar é muitas vezes quando vem coisas de fora, e principalmente de outros países, que vêm, né, querer fazer uma ingerência, entre aspas, no Brasil, direcionando, né, algumas pautas que não são pautas que são importantes para nós. Então, eu vejo, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ou, às vezes, grupos extremistas, né, como sempre tem. Tudo quando a gente polariza, a gente acaba perdendo a mão, né? Muito bem. Indaqueia, você trabalha com liderança de mulheres. Eu tenho visto os teus trabalhos, você fala muito disso. Tem diferença entre o empoderamento e o empreendedorismo feminino? Tem diferença ou as duas caminham lado a lado? Uma pergunta bem interessante que você acabou de fazer. O que eu tenho percebido é assim, existe também em função da igualdade de gênero,
é que as mulheres tenham mais acesso a cargos de liderança e também na vida pública. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado, né, para empoderar, aí que é o segundo ponto, porque, às vezes, algumas mulheres não se veem em algumas posições, né, diante de tudo que, às vezes, foi dito, né? Aquela coisa, esse não é o seu lugar. E dependendo da forma como a educação e aonde a pessoa está, tem um fenômeno que a gente chama de glass ceiling, né, que vem um americano que estuda, né, que tem muita verba, que é teto de vidro. Então eu chego até um patamar, depois eu acho que eu não consigo ir para aquele patamar, ou aquilo não pertence, ou, né, quem sou eu para ir para aquilo. E a mulher, ela tem um ponto, né, que como ela vem, né, atavicamente com essa questão de cuidar da casa ou dos afazeres, ela acaba tendo 3, 4 jornadas. E, nesse sentido, a gente fala, né, para as pessoas que começam a empreender, principalmente as que empreendem depois da maternidade. Porque às vezes é difícil conciliar o trabalho com filhos. Então, às vezes a mulher, ela acaba fazendo alguma coisa, né, que ela possa fazer em casa e empreender, aquilo acaba virando um negócio, mas de repente ela olha e a pia está suja. Então, uma coisa, né, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Então, não existe um mundo perfeito. Então, vai ter momentos que a louça vai ter que ficar, porque, de repente, você vai ter que fazer o teu produto. Ou, vamos dar um exemplo de fazer um alimento, um bolo, por exemplo. Eu vou ter que fazer essa entrega e esse é a entrega para o cliente que vai vir a renda para que eu possa, né, administrar minha família, para que eu possa sobreviver. Então, eu vejo que é isso, sabe? Essa questão de equilibrar. E tem trabalhado muito essa pauta para que as mulheres possam, né, ser mais livres, né, dentro do processo de desenvolvimento. Você tem notado que ultimamente, não sei se é por conta da polarização também, mas eu tenho visto isso no polarização política, né? Enfim. E eu tenho notado que começou a surgir no Instagram também um movimento das mulheres que falam sobre... Não, porque a mulher... Eles falam de um tal de submissão, mas que tentam dar um novo formato para aquilo. Você tem acompanhado isso? Você já ouviu que a mulher tem que ser mulher para o homem, que tem não sei o quê, mulher que quer discutir, quer quebrar tudo. Na verdade, ela quebra a essência do homem, acaba fragilizando o homem. Eu tenho visto muito isso daí. Na verdade, a gente não tem que buscar porque tem essa questão que você acabou de falar do papel da mulher, né? Qual o papel da mulher na sociedade? Na família ou na sociedade de uma maneira geral? E tem a questão da mulher empreender. E tem também o papel da mulher como esposa. Como é que fica no meio? Não complica muito as coisas para a mulher nesse cenário também, não? Você já viu alguns vídeos nesse sentido? Sim. De mulheres falando, para com isso, tem que amar o seu marido, tem que não sei o quê. Como é que é essa? Que leitura que você faz disso? Eu faço que a gente tá trabalhando naquele tema polarização novamente, né? Então, o que eu percebo? A vida, nós temos vários papéis. Cada um de nós tem um papel. Então, tem o papel de filha, mas o papel de mãe, de irmã, o papel de motorista, que a gente deveria fazer muito bem, né? E tem gente que às vezes está com um problema no trabalho e pega no trânsito e quer, né, sei lá, resolver aquilo no trânsito, né? Então, não, eu tenho o papel de esposa, tenho o papel de parceira. Então, eu vejo na vida tudo uma questão de parceria. E o que eu vejo é quando você se obriga a entrar no ambiente. Por exemplo, quando eu comecei nesse ambiente organizacional, era um ambiente muito mais masculino. Então, a mulher, e eu passei por isso, teve que se masculinizar para fazer parte desse ambiente. Por exemplo, o ambiente industrial. É notadamente um ambiente mais masculino. E aí, quando eu chegava, as piadinhas paravam, né? Eu digo, mas por que as piadinhas paravam, né? Que lá vem a mulher, vai chorar, vai não sei o quê, papapá, toda aquela coisa. E aí, eu sempre fui forte, né? Porque eu sempre
em casa, né? Começou na infância, né? Trabalhava e gostava de fazer as coisas. E eu sempre gostei mais dos brinquedos dos meninos do que das meninas, porque era mais divertido. Carrinho de rolimã é mais divertido, né? Claro. E eu fui ter uma boneca muito mais tarde, né? E subi em árvore, essas coisas do gênero. Mas aquela obra dos cientistas, eu gostava de fazer experiência, né? Fazer coisas assim. E, nesse sentido, me deu uma vantagem de saber olhar esses dois ângulos, né? O lado masculino e feminino. Eu vejo assim, quando a mulher se masculiniza e ela esquece o lado feminino dela, que é o lado da doçura, o lado do ouvir, o lado da empatia, ela acaba, tudo que você joga no tapete, o que você reprime, uma hora acaba explodindo. Então, eu vejo assim, que eu vejo que as mulheres têm que tomar cuidado é com aquela questão de você tem que, né? Você tem que dar conta, você tem que trabalhar, você tem que ser mulher, você tem que ter o corpo perfeito, que é o que ditam, né? Tem que ser magra, bonita e tal, e ainda, né? Ser boa de cama também. Então, eu vejo assim, quando consegue é ótimo, mas é a questão do equilíbrio. Eu vejo não é competir com o homem para tomar o lugar dele, mas assim, é saber que a mulher pode sim fazer tão bem feito quanto. Né? E que ela pode sim ser sensível, ela pode chorar, né? E que muitas vezes ela não vai conseguir fazer algumas coisas. Então, o que eu vejo é não radicalizar, né? Porque o homem tem o seu papel. E é tão bacana quando a gente consegue ter um amor, né? na vida e os dois caminham juntos, né? Um apoiando o outro, que é fundamental. Então, quando a gente acaba brigando com o outro, aí vem o lado emocional. É alguma coisa em nós que não está resolvido e a gente não sabe como trabalhar com aquilo. Aí, sabe a primeira pessoa que a gente vê na frente? Aí chega o marido, ou chega o namorado, enfim, ou chega a pessoa, o parceiro. A gente acaba jogando na expectativa de que o outro entenda, ou cobrando do outro alguma coisa que é nossa. E que às vezes o outro não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, por isso, eu sempre falo assim, se você me pedisse uma dica, autoconhecimento é fundamental. Porque aí eu sei o que é meu, né? E acabo não transferindo para o outro. Tá bom, vamos dar uma força aqui para as meninas que estão ouvindo o nosso programa. Por onde começar qual que é o primeiro passo que ela deve dar para ter esse autoconhecimento? Qual que tipo de ajuda? Ela tem um especialista para isso? Que leitura que ela deve fazer inicialmente? Porque tem muitas mulheres, eu pergunto isso porque tem muitas mulheres, inclusive conheço algumas, que tem essa questão realmente de, parece que alguma coisa está oprimindo. Às vezes não está, mas ela acaba achando que está e aquilo acaba oprimindo de fato, né? E às vezes não sabe encontrar o fio, né? O fio da meada, já ouviu falar esse termo, né? Por onde começa esse... Qual dica que você pode dar para a mulher nesse sentido? Bom, o autoconhecimento, ele começa no ponto onde você busca saber realmente quem você é. E muitas vezes, no primeiro momento, a gente precisa de ajuda. Isso, né? Nesse sentido para ver que eu tô falando. O caminho das pedras. Exatamente. Então, porque o autoconhecimento é você se autoconhecer, lógico. Olhar para mim e dizer, quem sou eu, né? Eu entendo isso, mas eu estou dizendo porque uma coisa é eu falar para Indaqueia, olha, você precisa se autoconhecer, Indaqueia. É lindo, né? É lindo. Você vai resolver os seus problemas à medida que você conhece a si mesmo. Tá, mas tudo bem. Mas eu começo por onde? Ok. Muitas vezes você pode começar, tem vários caminhos. Primeiro, você pode começar com uma terapia, onde você vai se entender um pouco mais. Uma coisa que funciona muito nas organizações e um mapeamento, né, de competências, enneagrama, esses testes de perfil que tem vários testes, né? Isso, ele te dá... Não, tem coisas assim que ele mapeia, por exemplo, o que acontece? No nosso dia a dia, todos nós temos habilidades. E a gente vai praticando, exercitando elas em função do nosso momento atual, do que a gente está vivendo. Então, até você mesmo pode pensar que tem habilidades que no começo da tua carreira você fala, nossa, eu era muito bom nisso e agora está ali guardado na gavetinha. E tem coisas que potenciais que a gente não tem oportunidades de colocar em prática, que é essa questão do conhecimento. Então, tem testes que dão uma assertividade até de 90%,
onde mapeia, né, competências que muitas vezes você não teve oportunidade de colocar em prática e nem sabia. E potências, tem coisa que é minha praia, que eu gosto e que eu vou fazer. Tem coisas que realmente eu digo, olha, ninguém pode ser bom em tudo, né? Tem coisas que eu posso desenvolver e coisas que não. Então, essa coisa que nas empresas é chamado de assessment, né, que é o mapeamento de perfil, ele te dá muita questão do teu conhecimento. E aí você vai colocar em prova. Realmente funciona, realmente não, mas é um ponto de partida, onde você vai conhecer as tuas habilidades, né, e um pouco da tua personalidade. Então, você vai saber mais ou menos como é que funciona a tua personalidade. Um coaching, ele vai te ajudar, vai te empoderar na questão dos teus objetivos, né? E se eu sei aonde eu quero chegar, qual que são os meus objetivos, eu posso ver quais são os caminhos que vão me levar até lá. E ver quais aqueles que eu realmente decido trilhar e que são os melhores para mim. E dentro das minhas habilidades, eu posso perceber, se eu vou trabalhar num ambiente onde eu vejo que tem muita intolerância e eu preciso desenvolver, né, a questão da paciência, eu vou saber até onde chegar. O que o autoconhecimento é bacana? Se eu sei que tem algum comportamento que me irrita ou que eu me deixo irritar, é um ponto de partida para chegar. Quando eu vejo que a água está subindo, para não deixar crítico, né, eu não explodir ou tomar uma atitude que não vai ser bacana depois, eu já posso sair de cena. Não posso dizer assim, olha, aguenta aqui um pouquinho, que eu vou lá tomar um café para baixar a poeira e para voltar. Ou buscar alternativas. Então, nesse sentido, o autoconhecimento ele é importante, porque daí a gente percebe aonde a gente precisa evoluir, né, para se tornar um ser humano melhor e para poder, de repente, participar, né, desse mundo. Então, nesse sentido, começa por aí. Psicólogo, terapia, coaching, mentoria e, principalmente, os testes de perfil que te mostram um pouquinho. É lógico, tem muito mais coisas, né? O dane-se também funciona? Para não falar outra coisa, claro. Para não falar o foda-se? É, isso mesmo. Não ia fazer isso não, com uma dama aqui. Não, imagina. Essa questão do... Tem horas que depende do que você está carregando. Às vezes a gente... se cobra muito, sabe? A gente coloca muita pedra na nossa mochila. E que às vezes não é necessário para a gente carregar essas pedras. Então, nesse sentido, é importante às vezes a gente dizer, olha, isso aqui, o dane-se para mim eu vejo de duas formas. Ou você às vezes não escutar as vozes que te cobram muito, porque geralmente assim, você tem que ser isso, tem que ter o melhor, você tem que chegar lá, você tem que fazer, você tem que estar bonita, linda, cheirosa, se for o caso de mulher, né? Ou o homem tem que dar conta, tem que fazer um monte de coisas assim. Então, às vezes, essas cobranças excessivas, né? E assim, a gente pergunta, qual que é o teu modelo? Porque todos nós, na infância, né, para crescer, a gente tinha um modelo, o que era o eu ideal para mim? E aí, às vezes, eu tô buscando esse eu ideal, que ainda é uma imagem que eu fiz na infância e que não existe mais. Aquela questão do herói e da heroína. Tá? Eu sou contadora de histórias. Então, a gente vê que o herói e a heroína, né, somos nós todos os dias. Mas que muitas vezes a gente não tem tantos superpoderes assim. Então, na prática, às vezes a gente quer carregar muito mais coisas do que... E a gente quer satisfazer quem, muitas vezes, no momento? A sociedade, é um padrão. Então, ele é importante nesse sentido, mas não... E tem outro ponto, até para colocar os dois pontos do dane-se. Às vezes o dane-se é bom para você, né, se centrar e ver o que realmente é importante para você, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam, dane-se o que você está sentindo, vai lá e mate um leão, né? Vai lá e venda, vai lá, você é bom. Cara, se eu não estou bem, eu não vou poder dar o meu melhor. Agora, se eu souber que eu não estou bem, eu falar, eu preciso estar bem, eu conseguir me conectar e me centrar, aí é outra coisa. Você que está ouvindo a gente, está assistindo também, tá aí uma boa dica para você, tá bom? Olha só, o Indaquea, o seguinte, por onde mais você tem andado? Você tem experiência internacional e tal, e por onde você tem andado? Por onde você andou e para acumular essa sua bagagem, para que você presta serviço, né?
trabalhando com emocional, liderança de mulheres, o papel da mulher, enfim. Por onde você andou? Fala um pouquinho, um resumo aí pra gente. Eu andei na minha rua, na minha cidade, né? Eu andei na favela e eu andei em lugares ricos e eu andei na natureza e eu feri os meus pés na pedra e eu tive que fazer curativo com folha de bananeira. Então, é andar no mundo. Então, eu comecei desde pequena. Meu pai sempre teve um senso muito grande de ajudar a comunidade. Seu pai era o quê? Fazia o quê, na verdade? Meu pai, ele era contador. E aí, depois de adulto, né, eu já era adolescente, ele tinha um sonho, ele se formou em psicologia. E aí ele estudou parapsicologia. E meu pai sempre foi muito... Tenho medo de parapsicologia. Não, daqui a pouco começa a mexer as coisas aqui. Não, era o Você parapsi. não faz ideia. É o parapsi, né? O além do que está acontecendo. E ele sempre foi um estudioso muito grande de religiões. Então, em casa, sempre a espiritualidade, a gente sempre tratou esse tema da espiritualidade, né? Porque o homem, ele é um ser holístico, né? Eu sou físico, eu preciso comer, eu preciso respirar, eu preciso, né, dormir, me alimentar bem. Tem o emocional, que são os meus sentimentos, né? O que eu sinto, as emoções que vêm. Todo mundo tem as 5 emoções básicas, né? Que é a raiva, o medo, a alegria, o afeto e a tristeza. Então, às vezes vem, né? Não é errado ter raiva, mas assim, a forma como eu vou conduzir essa raiva. Né? Então, se eu estou com raiva, eu parar para pensar, puxa, por que eu estou sentindo essa raiva? O que não está de acordo? E aí eu poder tomar uma melhor decisão. Tem o lado mental, que são as nossas crenças, os nossos valores, né? Aquilo que eu digo, né? Qual que é o valor que guia a tua vida? Né? Se o valor é ética, eu não vou entrar em dividida, né? E independente do preço que for. Né? Porque o meu valor é a ética, o meu valor é, de repente, a liberdade, o meu valor é a felicidade. E o espiritual, que é o que eu vim fazer nesse mundo. Tá? Sempre fiz essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Não é possível que eu tenha vindo nesse mundo para pagar boleto, para pagar DARF. É muito pouco. Então eu fico pensando, que bom, fale mais sobre isso, por favor. Eu vejo que é o nosso legado, né? Olha, a gente tem tanta coisa ao nosso redor e assim, né? Porque você falou só pagar boleto? Não, né? O que te move? No final você morre. Se você construiu alguma coisa, fica aí. Você não leva. Com certeza. Né? Mas qual é a finalidade disso? Né? Então, quando a gente se conhece, a gente acaba vendo assim a nossa missão, né? O que é a tua missão de vida, né? As tuas habilidades, os teus dons, todo mundo tem um talento legal, bacana. Você tem um talento fantástico, né? Então, diga, bondade. Fala assim. Não, bondade assim. Que bom que você notou. É o primeiro momento. Reprisa, por favor, essa fala. Como é que bom, você falou? Nossa, você tem um dom fantástico, né? Que ótimo você ter notado isso. Então, isso que acontece. Às vezes a gente não reconhece um elogio e aí depois a gente fica com as baterias baixas e não sabe por quê. Porque a gente fala assim, imagina, aquela falsa modéstia, né? De brasileiro, que é coisa de brasileiro, né? Sim. Se eu falar, que bom que você notou, vão dizer, nossa, mas que pessoa arrogante, né? E às vezes não é. Se a gente tratar com naturalidade, tudo vai ser muito natural. Então, cada um de nós tem um talento, um dom, uma coisa que a gente faz com muita facilidade. E assim, qual a construção que a gente quer ver, né? Tem aquela coisa meio fatalista, mas que serve, assim, né? No final da vida, você vai olhar para trás e vai dizer o que você construiu, né? Você fez a diferença na vida de alguém? Né? E para parar para pensar, todos nós fazemos, porque em algum momento da nossa vida a gente já foi modelo para alguém. Modelo do que fazer, às vezes modelo do que não fazer também, né? Modelo do que dizer, modelo de pai, de amigo, de irmão, né? De esportista, enfim, né? De qual for a tua profissão. E nesse sentido, a gente acaba descobrindo, né, que quando a gente tem um propósito maior, a gente não vai se deixar levar por, de repente, alguma coisa no meio do caminho, por exemplo, por status. Status é bacana. Ter dinheiro é bom. Mas o que esse dinheiro vai comprar? Porque tem situações onde a gente vê que, e às vezes de doença, na pandemia, um exemplo prático, que todo mundo viveu, né? Ou conseguiu viver de alguma forma com alguém de perto, né? Não importava se você tivesse dinheiro. Né? Teve gente que tinha muito dinheiro e que morreu.
né? Eu vejo isso porque em casa a gente percebe isso, né? Até trocando ideias, né, com o pai, com outros mentores. Nossa, tem gente que você olha aquela fotografia da família, como você falou anteriormente, está perfeita, né? Nossa, a pessoa tem roupa, tem acesso, tem carro, tem mulher, tem filho e tal, mas a pessoa não tá, ela tá quebrada. Porque ela vê, para que eu estou fazendo tudo isso? Então a gente fala assim, a favor do que eu estou aqui, né? Eu estou exercendo as coisas para quê? Então, no meu caso, eu procuro fazer a diferença, né? Então, buscar fazer uma transformação, buscar deixar o mundo, por onde eu entro, um mundo melhor. E às vezes, eu também sinto raiva, né? E às vezes, quando eu estou com raiva, às vezes eu estou estressada, eu vejo assim, e eu começo a não olhar para a pessoa e olhar para aquilo que ela está me entregando, ou de repente, um exemplo hoje de manhã, né? Eu vi que estava faltando uma coisa no hotel, né? Eu digo, poxa, mas o básico está faltando no hotel. Eu falei, daqui é empatia, liga a empatia. Não é, de repente, é um hotel que não vem muita gente, é um hotel que o processo é mais lento. Então, por que não sorrir, né? Oi, bom dia, tudo bem? Escuta, né? A gente consegue tanta coisa com o sorriso e com a coisa, né? Do que eu vim, às vezes, numa postura rápida, vendo o meu lado ou sendo até arrogante. Então, é esse, né, que eu vejo que é a grande verdade, né, para mim. E você tocou num assunto interessante, porque ultimamente as pessoas estão exercendo aquele, como é que eu diria, exercendo uma raiva, botando para fora uma raiva. Eu noto isso em mídias sociais, né? Que nem você falou, porque, em vez de você agir daquela maneira, bota um sorriso e tal, trate as coisas com leveza, que são mais fáceis e os resultados são mais satisfatórios. E as pessoas têm falado, têm se colocado, se posicionado. Não estou fazendo juízo de valores, não. Só estou fazendo uma leitura do que eu estou assistindo. Uhum. Né? De que estão muito ácidas. O cara lá, ele mudou a cor não sei do que, já é motivo pro cara lá... Um exemplo, melhor assim, mudou a cor não. Vamos falar assim, ó, o estilo musical. Um exemplo. Não, vou pegar o teu exemplo aqui. Você é vegetariana. Uhum. Você é vegetariana, tudo bem. Aí você coloca lá os vegetais. Aí o cara olha aquilo, em vez dele passar a página, ele fala, não, ele tem que alfinetar. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Né? Ele tem que dar uma alfinetada. O cara fez... Não, já por outro lado, o cara, ele é vegetariano, ele quer forçar que você seja também. E isso tem causado atritos, né, que tá deixando um pouco a vida um pouco chata. A gente precisa lidar com essa leveza que você acabou de dizer aí, de resolver o problema com um sorriso. Olha, o hotel não tem problema, em vez de ir lá criticar. Se é em termos de hoje, o cara vai lá no Instagram, no Facebook, o hotel lá, que como é isso? É possível o cara não ter o sabonete da cor tal. Você entende? A internet tem dado voz a essas coisas que estão machucando as pessoas? Você acha que é isso ou é da própria natureza do ser humano? Bom, a internet dá poder, tá? E aquela ideia, né, de todo mundo ser celebridade também, né? Então eu vejo assim que muitas vezes as pessoas acabam colocando as suas opiniões, e eu vejo todo mundo tem uma opinião, mas sem se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não digo você aceitar tudo, mas eu digo que tem formas. Eu vejo assim, em alguns momentos é bom colocar na internet, porque de repente outras pessoas podem passar o perrengue que você vai passar. Mas tudo assim, você pode dizer tudo para qualquer pessoa, a qualquer momento, dependendo da forma como você falar. Então eu vejo isso. É que nem aquela história máxima do cego em Paris. Você deve conhecer aquela história do cego em Paris, Sim, né? Conte para nossa turma, por favor. Então, tinha um cego em Paris e ele tinha uma plaquinha, né, escrita ali, sou Muito cego de boa nascença, por favor, me ajude, né? Muito boa essa. E aí, um cara, na hora do almoço dele, ele passou e viu que esse senhor tinha poucas moedinhas ali, né? No outro dia também, ele pegou a placa, virou, escreveu um negócio, deixou e foi.
E aí esse cego percebeu que a arrecadação dele aumentou e ele não sabia. E o cego, ele acaba desenvolvendo outros sentidos, né? Ou o olfato, ou a percepção, até para poder, né, operar no mundo. E aí no dia seguinte, ele, pelas pegadas, pelo jeito das pegadas, ele imaginou que fosse aquela pessoa. E ele perguntou para ele, ficou curioso, puxa, o que você escreveu na minha placa? Né? Que as pessoas, né, contribuíram mais. Ele falou, nada, né, que fosse contra a sua mensagem original, porém diferente. E ele foi embora. Você quer saber o que ele escreveu? Claro. Na placa original estava, eu sou cego de nascença, por favor me ajuda. Na placa que o publicitário escreveu hoje é primavera em Paris e infelizmente eu não vou poder ver a beleza das flores. Então, sensacional. É aquilo. Se eu souber reconhecer a minha raiva e perceber, a raiva ela é uma pulsão de vida. E ela é quase uma coisa instintiva. E ela está como o medo. O medo ele é um instinto que ele preserva a gente, de repente, de morrer. Né? De ir numa situação onde você vê, por exemplo, um leão vindo na tua direção e você não fazer nada, né? Isso faz ou você vai correr, ou vai buscar se salvar. Só que hoje a gente está vendo essa sensação da adrenalina de ver um leão num e-mail, num WhatsApp cobrando alguma coisa. Aí a gente acaba sendo ansioso e ficando ansioso o dia todo. Né? A raiva. Né? Se eu pensei, puxa, eu fiquei com raiva que aconteceu alguma coisa. Mas tá, que forma que eu vou canalizar essa raiva? Ela pode ser produtiva ou ela pode ser improdutiva. Por exemplo, todo mundo tem raiva quando você fica sem Wi-Fi ou sem a bateria. Agora, quando o computador, né, está no laptop, ele não vai. Agora, eu socar meu laptop, não vai resolver, ele não vai voltar com a bateria. Agora, eu posso até descarregar, poxa, que raiva. Então, assim, atividade física, ela é um grande canalizador da raiva. Eu posso chegar em casa e socar o travesseiro, não vou machucar ninguém, nem você indelicada com a outra pessoa. Então, acaba esse ponto da gente ver até onde vai a minha persona, até onde vai o outro. E assim, se eu quero uma convivência pacífica, é aquilo que Gandhi falou, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu posso não estar bem, né? E às vezes o outro não tem nada a ver com o meu problema. Mas eu posso ser gentil com o outro. E aí vem uma coisa que eu falo muito para quem é empreendedor. Um provérbio chinês que fala, se você não é capaz de sorrir, não abra um comércio, não abra um negócio. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Indaqueia, ainda sobre empreendedorismo, eu queria muito se discutindo também essa questão do empreendedorismo de uma maneira geral, enfim. A gente tem visto aqui na nossa cidade, em Cambará, inclusive Jacarezinho também, tem uma Câmara da Mulher, você ouviu falar? Câmara Sim. da Mulher, empreendedora, gestora e tal. E isso tem mexido um pouquinho com as habilidades das muitas meninas daqui da nossa cidade, de Jacarezinho também. Isso é um fator positivo, não? Para melhorar não somente a qualidade de vida, como o próprio município, né? Não é isso? Para se desenvolver economicamente, de uma maneira geral. Com certeza. Eu vejo 2 pontos. Hoje a gente fala, hoje não é mais o momento de você pescar só com a vara de pescar, de você pescar em rede, né? E você poder dividir. Então, quando a gente junta esforços, né? Não é à toa que tem aquele juntos somos fortes, né? Porque realmente nós somos. Então, no sentido das câmaras de mulheres ou grupos de mulheres de empreendedorismo, o que é bacana a gente participar, né? de associações nesse sentido, porque tem uma troca muito grande. Né? A minha experiência, por exemplo, uma mulher que já tem um negócio mais consolidado, ela pode muitas vezes dar dicas e evitar de eu tropeçar. Né? E todo negócio, empreender é muito bacana, mas vamos tirar esse empreendedorismo do palco e vamos colocar o empreendedorismo na vida real? Cara, não é fácil. Não.
né? Eu que sou empreendedora, eu que empreendo, e às vezes empreendedorismo social também, o que é? Todo dia você precisa ver o que você precisa cuidar do dinheiro, precisa cuidar do caixa, você tem que atender bem, e às vezes é o eu empreendedorismo, né? Que começa sozinho, você faz tudo, né? Você compra, vende, vai lá, cobra do cliente, entrega, aí você tem que, né, cuidar do financeiro, e até o momento que a gente pode ter um fôlego de ter alguém, né, para trabalhar, para dividir um pouco essas funções. E empreendendo no Brasil, né, que a política, a economia mexe também bastante. Então eu vejo assim, empreender é bacana porque a gente acaba vendo oportunidades de negócios, e hoje tem muito, né? E quando a gente está em grupo, a gente consegue muito bem, às vezes, diluir as causas. O que a gente vê assim, artesanato, por exemplo. Às vezes eu não consigo, eu sozinha, buscar um designer para vir e me dar uma opinião sobre um trabalho que eu faço. Mas se eu estou num grupo, o grupo pode, né, se cotizar e trazer alguém para, né, falar sobre design, alguém até de fora, tá, que acontece nesse sentido. Então eu vejo que ações em grupo, elas são importantes porque elas fortalecem. Porque, na verdade, às vezes quando está empreendendo, muitas vezes a gente pode julgar, pô, só eu que estou fazendo errado, ou eu não consigo fazer, só funciona para as pessoas. Porque a internet também, às vezes, mostra só o palco das pessoas, né? Então você olha, aquele velho ditado, né? Eu estou aqui trabalhando, ralando, eu vejo que tem alguém lá na praia, né, comendo camarão, ou com cabelo, ou tá errado, né? Ou ele está muito certo, ou eu estou muito errada, né? Verdade. Então, às vezes, dependendo do momento, se eu estou assim, desanimado, que às vezes acontece, né, os altos e baixos, e eu vejo isso, eu posso ser capaz de desistir. E desistir antes de chegar no fim. Então, até onde que eu posso ver que, de repente, não é por aí, eu preciso remodelar meu negócio, eu preciso pensar outra coisa, ou não é tempo de parar de fazer outra coisa ou de insistir mais. Muito bem. Outra coisa que nós temos aqui na nossa pauta, tá falando aqui, ó, espiritualidade. É isso? O que você tem a nos dizer sobre espiritualidade? Você falou do seu pai no começo, enfim, do nosso papo, e eu quero saber, fale um pouquinho sobre esse assunto. Espiritualidade é diferente de religião, tá? Porque religião, ela Essa questão da espiritualidade é da questão espírita ou não tem associação? Não tem associação, porque espiritualidade, ele é uma das características uma das faces. Espírito empreendedor, por exemplo. É disso? Não vem um cara lá, não fico aqui esperando baixar o espírito empreendedor, né? O que seria interessante também, em alguns momentos, né? Mas, assim, é a fonte de vida, né? O que está em você. Quando eu falo no espiritual, a gente fala assim, na missão de vida, né? No legado, naquilo que faz com que eu sinta que eu tô vivendo, né? Eu tô sendo uma pessoa viva, né? Não uma pessoa morta, ou não lutando por causas mortas ou coisas que passam, né? Então, quando eu falo em espiritualidade, eu falo o lado da gente poder olhar para a vida, observar a vida e achar beleza. Numa flor, num animal, num gato, num sorriso de uma criança, ou num idoso que te pergunta pela quinta vez, né? Aonde está? Então, essa questão da espiritualidade, né? De aquilo que você falou, o que eu estou vindo aqui fazer, né? Para pagar boleto, né? E tem a questão que é a questão das religiões, que assim, de novo, né? Vem a história. O monge, né? Estava no templo e tinha um discípulo. E o discípulo chegou e perguntou para ele, mestre, qual é a religião que leva a Deus? Aí o mestre pensou e viu, e lá tinham vários potes, né, de barro com água. E ele disse assim, você está vendo esses potes de barro com água? Ele falou, sim. E você vê que o sol está brilhando lá em cima. Ele disse, sim. Eu falei, então, e pode ver que em cada pote ele está refletindo de uma maneira, uma parte do sol. Ele falou, assim são as religiões. Todas elas são partes de todo. Né? Então o sol está lá em cima e cada um capta o seu brilho. Assim é a religião. Existe Deus e cada um interpreta e vê e se coloca de uma forma. Então, em religião, eu fui coroinha da igreja. Né? Uau, eu fui também. Meu pai... Eu fui coroinha por curiosidade. Sério? Eu queria balançar o sininho, sabe? Lim, lim, lim.
Depois de muito bem tempo... isso. Depois de muito tempo eu fui saber por que que existiu. Não tinha curiosidade de saber por que que tinha um sininho. Sabe o Sério? sininho da missa? Sim. Eu falei, caramba, aí depois de muito tempo que eu fui saber para que que ele serve. Você sabe para que serve o sininho da missa, não? Olha, para que serve? Conta. Vamos ver se é. Você sabe, né? Mas, Sei. enfim. Então, é que as missas antes eram rezadas em latim, celebradas em latim. Então, praticamente toda a missa era em latim. Tinha um momento em que o padre se virava para a comunidade. A missa essa missa era celebrada com um terço. As pessoas rezavam o terço junto. Ah, Pai Nosso, que estás no céu, tal. E o padre rezando a missa em latim. E aí, quando chegava o momento do padre falar para a plateia em português, na língua, né, do ambiente, aí que entrava o sininho. Aí parava-se o terço, e a comunidade se voltava para o altar, e daí o padre falava o que tinha que ser dito, né? Especialmente no momento da hóstia lá, enfim. E é por isso, eu fiquei sabendo depois, achei que era uma coisa tão... E não é só um recado para a plateia. Você sabia dessa história também ou não? Agora que o senhor não lembrava, mas eu tinha deletado. Eu lembro que era quando eu era criança, né? Na hora da hóstia. Então tem que tocar o sininho. Mas não, era por causa da língua latim. Quer dizer, a língua latim. Uma informação sem qualquer fundamento, sem qualquer utilidade para o nosso papo de hoje. Mas já deixei aqui registrado. Sim. E religião? Você é religiosa? Então, eu nasci ao lado da minha mãe, sempre foi católico, né? Meu pai, ele era espírita. Sim. Né? E aí ele foi estudando as religiões. E aí nós temos uma associação chamada Legião da Fraternidade, que ela trabalha com autoconhecimento, trabalha com a parte da filantropia também. Você trabalha nessa associação? É de vocês? Eu fui presidente dessa associação. Ela tem 57 anos, essa associação, e meu pai e outras pessoas fundaram, né? Curitiba, essa associação claro. Curitiba. Legal. E O que faz lá? Lá a gente faz toda essa parte de buscar trabalhar com autoconhecimento, trabalha com reiki, também com energização, trabalhamos com... A gente ajuda algumas causas, a gente dá o peixe e também ensina a pescar. Boa. Então, instituições que estão passando, né, por momentos, né, difíceis, né? A gente já ajudou o Hospital Erasto Gärtner, alguns asilos, né, creches, orfanatos. Quem que pode frequentar os teus? Qualquer um, de qualquer religião, de qualquer, né, crença, né, estão dispostos a contribuir. Então a gente atua nessa frente e uma das frentes é essa questão da espiritualidade, de entender um pouco. E aí a gente passou, eu lembro que uma época a gente falava, nossa, nós somos especiais, né? Aí, o que foi um dos desafios que a gente teve? A gente aqui em toda a religião assistiu um culto, por exemplo, assistiu uma missa, né? De todas, né? Da Igreja Universal, né? Assim, a gente foi assistir uma sessão espírita, foi assistir, né? De repente, uma sessão budista. Aí, para a gente entender e poder perceber o que fazia sentido, né? Em cada uma. E a gente percebeu essa questão do sol, né? Quer dizer... Todas fazem sentido, de alguma maneira. Todas fazem sentido. O que acontece? As pessoas que se identificam, né, com aquele ritual, se identificam com aquela forma, né, e que muitas vezes aquilo te dá um alento. E nessa questão, quando a gente fala da espiritualidade, né, de algo maior, é aquela função da vida como um todo. E nessa questão da espiritualidade, eu vejo que muitas vezes falta isso, né? Da gente perceber que existe algo a mais, né? Na vida do que, de repente, só eu pensar em mim, só ser individualista, por exemplo, né? E que para viver eu não consigo viver sozinha. Eu preciso de alguém que plante, né, os alimentos, alguém que processe eles, alguém que faça as roupas, né? Ou que produza o veículo de transporte. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente vê que o homem é um ser gregário. Então, a gente precisa uns dos outros para sobreviver. E aí eu consigo ser mais humana. Muito bem. Indaqueia, agora diz uma coisa. A gente vai se moldando ao longo da vida. Todo mundo é assim. Você nunca é a mesma pessoa que você foi ontem. E é bom que não seja assim também. Entre você no início
né? Juventude, enfim, rock and roll, enfim, como é que foi? E hoje, qual que é que hoje, inclusive, é seu aniversário. Parabéns. Obrigada. Anote esse dia, senhoras e senhores. Ó, como que foi esse processo de construção da Indaqueia que é hoje? Essa que fala com a leveza, você sempre foi assim? Ou não? Ou qual é? Olha, eu devo muito isso aos meus pais, tá? Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito mais aberta. Eu dizia que meu pai era minha mãe e minha mãe era meu pai. Porque meu pai ia me cobrir à noite, né? Aquelas coisas que mãe faz. Minha mãe sempre foi muito mais rígida, né? O lado polonês, o lado mais rígido. Então, eu fui filha única até 9 anos, depois que nasceu minha irmã. Então, como filha única, né, tinha coisas que não deixavam fazer e tal. Então, o rock and roll na minha vida era ouvir. Tá? Eu não deixava, às vezes eu saía, a noite tinha toda uma questão assim. Mas, num ponto, eu sempre fui muito independente de fazer as coisas. Né? Do pai estimular. Então precisou fazer uma coisa, troca lâmpada. Né? A gente tem uma chácara, então adora andar a cavalo, essas coisas todas. Então teve sempre esses dois lados, né? Um lado, e meu pai sempre pegando essa questão ainda que a vida é muito mais do que isso. Então, sempre eu estive envolvida, ou com alguma coisa, a gente sempre fazia as quartas-feiras, a gente falava o momento do evangelho em casa. Então, a gente fazia a oração, tá? Eu fui coroinha, então ia para a igreja. Então, sempre teve essa questão de procurar viver todos os lados, né? E de pensar, muitas vezes as pessoas se relacionavam com as pessoas pela estética, né? Pelo dinheiro. Você é amiga da pessoa porque a pessoa tem dinheiro, você é amiga da pessoa. E eu não, né? Eu sempre busquei ver o interior das pessoas, porque essa foi a orientação em casa, né? E também pelo que eu contei no início, né? Se eu visse só, por exemplo, a beleza da minha avó, as pessoas não se relacionavam com ela. E ela veio do sítio para Curitiba, ela lavava roupa. Então, ela conseguiu a casa própria dela lavando roupa para fora. Tá? Porque na época foi até um casamento arranjado que teve, uma coisa assim. Foi? Meu avô, ele veio da Polônia, o pai dele tinha comprado, né, uma casa enorme e foi roubado na hora de passar. A pessoa que fez a tradução também fez a tradução da escritura que passou no nome dele, então eles ficaram sem nada. Então meu avô era uma pessoa muito revoltada, né? Então eu convivi com essas diferenças e sempre na minha vida eu busquei olhar as pessoas pela essência delas, né? E nunca precisei estar com uma pessoa, eu nunca precisei ir e vir no lugar. Então, desde cedo, eu dirigia, com 12 anos eu já pegava o carro, né? Porque eles não tinham essas coisas, né? No interior e tal, pegava. E então, meu mérito era assim, quando eu tinha que ir no lugar, eu não precisava ter um namorado, uma pessoa para ir no lugar, eu ia. Porque daí na hora que eu voltava, eu podia voltar para casa sozinha, né? Aquela questão, não precisava pedir para alguém para voltar para casa. Então, esse foi sempre esse senso. E eu vejo assim, a questão da minha irmã, né? Quer dizer, o pessoal falava, você é bonita, eu falava bem e tal. Isso acaba deixando a gente com o ego um pouquinho inflado, né? E eu acredito que hoje eu sou muito mais gente por causa da minha irmã. Porque minha irmã, até 8 meses, ela foi um bebê normal. Aí depois ela começou com convulsões e falaram que era sequela de sarampo. Por mais que ela foi muito bem cuidada, assim. Então ela tinha crises do nada. Então, às vezes eu estava no shopping com ela tinha uma crise na rua. Então, daí, de repente, uma vez eu me vi, né, estatelada, a bolsa de um lado, né, jogada no chão, né, cuidando dela, que tinha batido a cabeça e estava sangrando. E às vezes você pedia ajuda, né? Às vezes, e foi muito bacana, que sempre teve pessoas ajudando, né? Puxa, quer que leve alguma coisa, quer que, né, ajude e tal. Teve lugar, uma vez eu fui andar, estava longe de casa, daí a pessoa me deu uma carona, né? Até, ou às vezes ela foi no dentista e no meio do caminho teve a convulsão. Estava começando a chover. Veja. E aí, quem sabe disso, às vezes a pessoa quando está com a bexiga cheia, a convulsão solta os esfíncteres, a pessoa, né, solta a urina. Então, molhada, coisa e tal. E a pessoa, onde é que está teu carro? Né? Então, ela pegou eu e minha irmã e levou para o carro até para a gente poder se deslocar. Então, isso fez eu perceber as coisas da vida, né? E nesse fato que eu falei para você, na favela, na comunidade, eu participei de um grupo que era o Instituto Internacional da Cidadania.
E aí a gente trabalhou com pessoas, né, em vulnerabilidade social. Então sempre eu percebi assim, se você olhar o outro como um menor, né, se eu olhar na favela uma pessoa assim, nossa, aquela pessoa vai me roubar e tal, o medo. Por que o cachorro ataca geralmente quem está com medo? Porque a gente com medo, a gente exala, né, uma energia e um cheiro que o animal com o faro percebe e, claro, vai atacar quem tem medo de cachorro. Então, na favela, se eu discrimino primeiro o outro antes dele me discriminar, e como eu tinha uma família muito assim, né, inclusiva, e a gente sempre trabalhou nessa questão, eu ia lá e sentava e conversava e olhava para a pessoa como uma pessoa. Eu lembro uma vez quando tinha uma oficina de comunicação e eu era responsável por coordenar e a gente foi na favela do Barigui. E aí eu cheguei lá, a pessoa, na época eu tinha um Megane, comprei usado, né? Mas aquela questão do carro, eu tinha trocado o carro. E a pessoa disse assim, daqui a instrutora, vai lá com um carro velho. Aí agora, não é para me gabar, tá? Mas eu digo, não, mas não tem um carro velho na família que possa ir? Vá de táxi. Eu digo, por quê? Não, porque se você for com o teu carro lá, é perigoso, não sei o quê. Fui com o meu carro e parei. Aí cheguei lá, um dos jovens falou assim, carrão, hein, tia? Eu falei, pois é. Aí assim, dá uma volta. Eu falei, se couber você e os outros 20, fechou. Aí eu vi que ele fez um sinal assim e eu entrei. Daí o monitor falou, você sabe o que ele fez? Não, ele acabou de passar um sinal que não é para mexer no teu carro. Para a turma daqui do lado, da comunidade, que você nem via, né? Porque eu não vi, ele fez o sinal no ar, mas não era para o ar, né? Que não era para mexer no meu carro. Numa oficina também, eles chegavam porque tinha os guetos, né? Que eles não se cruzavam. Então chegou tudo com aquelas facas, aqueles canivetes e tal, né? Eu digo, bom, gente, como eu trabalho com dinâmica em grupo, né? Sempre trabalho com dinâmica, atividade, para que vocês não se machuquem, vamos fazer o seguinte, aqui nesse local, coloca toda a arma de defesa de vocês. Para a gente, de repente, não cortar o outro sem querer. Aí era a forma de desarmar, né? Tô começando, eu desarmava e tal. Aí o pessoal, estão esquecendo a arma de vocês. Então, é respeitar o outro, claro, né? E aí também teve a vez que eu estava indo almoçar e deixei minha bolsa. Eu sabia quanto que tinha, lógico, né? Aí a pessoa, você não vai levar? Eu falei, não, tem que já. Não, daí a menina mesmo pegou minha bolsa. Não, é melhor você levar junto com você. Por quê? Eu não preciso ir de chinelo, porque eu estaria mentindo sobre quem eu sou, né? Também eu não preciso ir superproduzida. Mas se eu olhar o outro como uma pessoa, eu estou dando o poder para ela que ela tem. Então eu vejo que então eu fui criada assim. Então eu não tenho receio, lógico, a gente se protege, mas eu não tenho receio de entrar numa comunidade, de tomar café na caneca de uma comunidade, que eu fazia isso, né? De entrar numa casa de chão batido. Então isso me deu experiência de vida e de ver a dor do outro e perceber a pessoa é ser humano, poxa. Tem sonho, tem alegria, tem tristeza, tem dor, tanto quanto. Então, se a gente não vê isso, né? O que a gente é? O que a gente se torna? Né? Tá aí uma boa resposta para aquela pergunta que eu lhe fiz sobre o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Vim para pagar boleto. Às vezes a gente vem para cá para poder buscar essa essência de ser humano. Né, de conviver com as diferenças, né, em vez de ficar apontando o dedo, em vez de ficar quebrando santa, porque para dizer que o dogma da igreja, por exemplo, não, é só conviver com a diferença. A pessoa que é vegetariana, que não come carne, é só não ligar para o cara que come carne, e vice-versa. Eu acho que a gente eu acho que você falou uma coisa muito bonita aí, de construir relacionamentos com base na essência do que a pessoa é. E se de alguma maneira for produtivo para ela e para você, todo mundo ganha. E a gente acaba cumprindo com esse papel de estar aqui nessa vida, que é a única coisa que talvez se a gente não leva nada, a gente precisa deixar alguma coisa. Que sejam boas lembranças. Exatamente, pô. E o que você fez com essa turma, com o cara que fez o sinal lá?
que você fez? Você tratou como... Eu tratei como igual. Como igual, né? pô, e é isso. Né? Eu sabia que tinha um risco, né? Meu carro tinha seguro, então se acontecesse alguma coisa, né, tinha um seguro. Mas assim, é aquela questão, né, que é um comportamento empreendedor, correr risco calculado. Mas assim, eu ia pegar um outro carro, eu não ia ser eu. Eu não tinha carro assim, não eram carros, né? Mas a pessoa queria que, você não tem na época, né, você não tem um Fusca. Você vai de táxi, eu vi que eu vou gastar com táxi, eu tenho no carro, né, indo lá e mostrando uma mentira para a pessoa. Não vou. É aquilo, eu também não vou lá, né, com um monte de ouro, mas eu vou lá e vou olhar para a pessoa, né? Pelo menos eu estou dando o direito dela ser uma pessoa, assim como eu quero que as pessoas deem o direito de eu ser uma pessoa. E aquilo, e não é se omitir também, sabe? Eu tenho que respeitar, mas eu tenho que ver. Se tem alguém que de repente está impondo alguma coisa ou que está usando, né, de subterfúgios para o mal, eu vejo, eu preciso me colocar. Então, eu preciso também, que é o que a raiva, ela faz. A raiva faz com que você... Opa, peraí, ó, você está pisando no meu pé. Peraí, ó, vamos colocar assim. Eu não preciso ser, vamos supor, grosseira, né? E Claro, não preciso também bater, não preciso usar de violência, né? Porque eu posso ser violenta nos pensamentos. O pessoal às vezes a violência só física, né? Claro. Mas a violência das palavras. A violência é quando eu falo alguma coisa com cinismo para o outro, né? Então eu vejo assim, eu tenho que ver o bem maior, o bem de todo mundo. Então se eu vejo que alguém está usando alguma coisa para manipular, é importante também sim a gente sinalizar e a gente colocar, né? Porque fazer o bem não é ser bonzinho. Às vezes falei o bem é ser justo. E muitas vezes é ser antipático, porque quando a gente tem certeza do que a gente sabe que a gente não vai agradar a todos. Não é minha vontade agradar a todos. Ainda que é o seguinte, pra gente, eu queria saber, para que a nossa audiência possa contextualizar, onde que as pessoas podem te ver, te conectar com você para poder, sei lá, ouvir outras coisas bacanas que você está falando pra gente aqui, te contratar, não sei, como é que você trabalha, qual que é o teu ramo de trabalho? Eu sei que você tem aí o Sebrae, enfim, mas qual que é o teu ramo assim de trabalho e onde as pessoas podem, especialmente as mulheres, né? Eu acredito que esse papo foi muito, muito importante para as mulheres, né? Que as mulheres precisam se encontrar também. Eu acho que tem muita coisa legal aí. Como é que elas podem encontrar você? Onde que você está? Que bom que você achou isso. Obrigada. É verdade. @indaqueia é o meu Instagram. Tá? Meu e-mail é indaqueia@indaqueia.com.br. Meu WhatsApp, pode dizer aqui? Por favor. É 41999959340. Então, eu tenho minha empresa de consultoria e desenvolvimento. No YouTube eu tenho um canal, mas preciso atualizar. Eu tenho algumas entrevistas que eu fiz para o Rosa Cruz, uma chamada Healers, que é curadores. Eu acredito que todos nós somos curadores. Porque a partir do momento que a gente exerce o nosso eu, a gente vibra numa energia de amor, né, de paz. Pode ver, quando você vai num ambiente onde as pessoas estão tristes, você não sente um peso? Num velório, por exemplo, né, de alguém que você conhece, que era importante, que você sente aquela perda. Sim. Você fica mais para baixo. Quando você está numa festa, não tem aquela alegria? Outra vibe. É outra vibe? Então, essa vibe que é a frequência né, dos meios de comunicação, a frequência das ondas eletromagnéticas, né, é a frequência da nossa energia. Então, todos nós somos curadores. Quem nunca curou um machucado com um beijo de criança? Quem nunca fez um chazinho para curar uma dor de cabeça? Um coração partido? Perfeito. Né? Então, quem nunca, né, passou a mão, né, assim, já vai passar, principalmente mãe com filho, né, ou a gente com coisa. Então, eu vejo, nós somos primeiro curadores de nós mesmos. Eu acho que a gente precisa curar a gente, né, nesse momento, né, tão, né, desafiador que a gente passa pela humanidade. Não se perder, né, no caminho de olhar para as coisas que brilham, né, que nem tudo que brilha, né, é sol ou ouro. E principalmente, né, a gente estimular a curar o outro, porque eu posso curar um ambiente.
A partir do momento que os meus pensamentos são pensamentos, né, de vibrações positivas, de bem, né, de querer coisas boas, a gente cura aquele ambiente. É isso que você fala nas suas palestras, nas suas consultorias? Sim, dependendo do lugar e de como, porque não é em todo lugar que você pode falar tudo, né? Porque tem pessoas que daí vão contratar. Ah, nossa, vem aqui fazer, né, coisas, né? Então, aromas que eu te falei, que às vezes eu uso o aroma, porque o aroma, entre o nariz e o cérebro, não tem nenhuma barreira. Tanto que os egípcios tiravam o cérebro pelo nariz. Então, o aroma entra direto no cérebro e entra no sistema límbico, que é o nosso sistema de emoções. O cheirinho de café, o que te lembra? Lembro o Dudu. Lembra do Dudu, né? Meu norte pioneiro. Meu norte pioneiro em podcast. Em podcast, né? Aliás, você sabe que eu sou apaixonada pelo Norte Pioneiro, né? Verdade. No Norte Pioneiro que eu achei o amor da minha vida, né? Vai contar pra gente quem é, não? Não, no segundo. Então, nesse sentido, quando você está muito tempo fora de casa, você não tem o cheiro, né, do feijão, por exemplo, dessas coisas. Claro. Então, o perfume, né, de uma pessoa que você gosta. Claro. Uma vez que minha mãe foi viajar e foi uma vizinha lá e ela foi me abraçar e ela tinha o mesmo cheiro na época, né, chamava do pó de arroz, né, o cheiro da base da minha mãe. Então, por isso que ele lembra, né, e ele é capaz de curar. Por que a lavanda calma? Você lembra do... Olha onde eu vou chegar. A gente está chegando no final do programa, viu? Tá não vou ficar te enchendo mais. Mas onde eu vou chegar? Você assistiu aquele filme Ratatouille? Sim. Já assistiu? Sim, já. Você não viu que tem uma parte do filme que ele o Egon... Que vai pelo aroma, né? Ele vai pro... Não, ele pede Pede lá um prato, me surpreenda. Aí o cara vai lá e coloca... Como é que é o nome do prato? É o Ratatouille. É Ratatouille, que é o nome do prato, né? Sim. E ele se surpreendeu. Falou, o quê? Na hora que ele colocou na boca, ele voltou lá na infância. É disso que você está falando? É disso que eu estou falando. É? O que te lembra a infância? Me lembra amor, me lembra alegria, me lembra curiosidade, me lembra possibilidade. E foi bom você falar isso, porque hoje a gente vive uma outra coisa, que é o etarismo. O que é isso? Ou ageismo, né? Etarismo, assim, as pessoas... hoje a nossa população, em função de toda a qualidade de vida e de saúde, a gente está vivendo mais. E a gente está tendo o pessoal 50 mais, 60 mais, né? Que é a economia prateada, né? Por causa dos cabelos grisalhos. Né? Tô pintando o meu. Tá pintando, claro, né? Vai ficar fashion. Pintando de prata. Por isso que é economia prateada, né? Então, são pessoas que são produtivas ainda, mas que às vezes têm um preconceito da sociedade. Mas isso o auto-preconceito mesmo, né? De achar que passou do tempo, né? Passou da idade. Se você se cuidar, né? Fizer exercício, se alimentar corretamente, né? Buscar ter uma boa qualidade de vida, eu sempre fui contra a questão assim, os jovens têm que resolver o país, né? Então, o que é isso? É a nossa, vou ser bem, agora um pouquinho radical, mas assim, a nossa incapacidade de ter feito o que deveria ter feito, aí a gente passa a responsabilidade pelo outro. Acho que todos nós podemos, sim, transformar a nossa realidade a partir do momento que a gente quer, independente da idade que tenha. A idade talvez possa ter algumas limitações, mas aprisiona o meu corpo, mas nunca a minha mente. Que lindo isso. Adorei. Adorei. O que mais que eu não perguntei que você gostaria de falar em Daqueia? Talvez eu queira fazer uma pergunta para você. Para mim? Nunca ninguém faz pergunta para mim. Quem faz pergunta é que sou eu. Então, vou fazer uma pergunta para você. A minha pergunta para você hoje é: o que você pratica todo dia? Eu? O que eu pratico todo dia? Vou te dar uma dica. Porque você se torna muito bom naquilo que você pratica. Então, o que você pratica todo dia? Se você pratica... Você pratica alegria em sua vida? Você pratica a paz em sua vida? Você pratica a felicidade em sua vida? Ou você pratica muita reclamação? Porque se você reclama, você vai ficar muito bom nisso. Mas você vai ficar tão bom nisso, que você vai achar defeito em tudo. Até naquilo que não tem defeito e que um leigo não pode ver. Mas você, como um bom especialista, você vai ver. Você pratica
a raiva. Porque se você pratica a raiva na sua vida, você vai ficar muito bom, mas tão bom que qualquer situação vai te tirar do sério. Até uma simples coisa que possa acontecer. De repente, você, num ônibus ou num avião, você sentar na sua poltrona e aparentemente a poltrona da frente parece ser mais confortável. Ah, mas é muita injustiça da companhia de viagem. O que você pratica no dia a dia? Você pratica, além da raiva, além de reclamar, o que você pratica? Porque se você pratica preocupação, se você pratica preocupação do dia a dia, você vai ficar tão bom que tudo vai te preocupar, inclusive aqueles problemas que você não tem. Então, meu convite para você é: que tal praticar a felicidade? Porque você merece ser feliz e o mundo merece pessoas felizes. Muito bem, senhoras e senhores! Indaqueia, você me fez refletir. Obrigada. E eu espero que a nossa turma também aqui reflita sobre isso. Caramba, me fez pensar, sabe em quem? Um velho sábio. Um velho sábio me disse certa vez. Acho que tem quase uma coisa a ver com isso que você está dizendo. Em outras palavras, é bom que se diga. Ele disse assim, de tantas coisas, né? Ele disse assim: você sabe o que você vai ser daqui 10 anos? E eu, 14 anos, arrogante. Todo garoto de 14 arrogante falou: não sei. E ele disse assim: eu sei. Eu falei: então me conta. Ele falou assim: você vai ser exatamente o resultado do hoje. E o que você acabou de dizer tem tudo a ver. Porque o que eu pratico é o que eu vou ser. E eu não quero ser o arrogante de 14 anos. Quero melhorar. Obrigado, viu, meu amor? Beijo pra você. Olha, adorei você estar aqui. Gente, olha, ela não veio aqui pra... Ela só veio para um convite nosso. Mas ela você dá palestra, é isso, né? Sim. Você dá palestra, você tem... mais uma vez, o seu Insta aí, para quem pode te contratar? Empresas. Todo mundo. Eu atendo empresas, atendo associações, atendo cooperativas, atendo... Aquela questão, né? Todo artista vai onde o povo está. Então, se você, né, gostou, né, faz parte, né, me procura. A gente pode conversar. Arroba Indaqueia. Indaqueia. Um grande beijo pra você. Obrigado, viu? Adorei estar aqui. Muito obrigada. Gente, vocês gostaram ou não? Então faz o seguinte, ó. Você tá no YouTube, você dá um inscrever-se no canal, comenta lá, fala assim, ó, traga a Indaqueia de novo. Pronto. A gente vai trazer dá um jeito dela vir novamente. Acione o sininho lá do nosso Insta, que é importante, do YouTube, que é importante também, para você receber novos conteúdos. Conversei aqui com essa gracinha de pessoa, Indaqueia Marisol Lima. O Marisol é sobrenome ou Indaqueia? Ou é composição do Indaqueia? É composição do Indaqueia. E tem significado também? É o Marisol. Marisol, um beijo. Adorei. Volta, tá? Ok. Gente, fiquem todos com Deus. Eu conversei aqui com essa gracinha de pessoa, como eu já disse. Não saia daí, a gente volta a qualquer momento com mais 6 da tarde para vocês, tá? Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Tchau!